O Congo e a África está em sofrimento. Os brancos destruíram os negros. Por isso é que nós queremos conversar. Em qualquer parte onde vocês estão, neste período, vocês têm a responsabilidade de fazer o esforço de transmitir aos habitantes de Kinshasa, congoleses e a todos os africanos, esta mensagem da luz que nós estamos a transmitir. Esta mensagem da luz que nós estamos a transmitir é importante. Estas orações que nós estamos a efetuar estes dias, este fogo que foi queimado aqui em Pavita, este fogo que vai queimar a terra dos colonizadores, a terra dos ocidentais. E pedimos o poder deste fogo para que nós possamos ser os incentivadores deste fogo. Este é todo o sofrimento que nós temos. Se na sua vida você costuma culpar um dos dirigentes africanos, isto é muito mal. Se você ainda não tiraste no seu coração que eu estou a sofrer devido ao presidente Tshisekedi, estou a sofrer devido ao presidente Kabila, estamos a sofrer devido ao presidente Musée Kabila, estamos a sofrer devido ao presidente Kasavubu, devido ao presidente Mobutu, isto é muito mal. Hoje vou estar convosco em conversa através da religião, política e também o clima atual. Porque nós não vamos deixar que o barco se afunda. Os brancos chegaram aqui em 1482, mas o Diogo Cao já era católico. Os seus acompanhantes todos eram católicos. Quando ele regressou, foi à busca de outros missionários em 1485. Estes missionários não eram profetas africanos, eram católicos. Chegaram aqui a fim de poder implantar o catolicismo. E se existem primeiros escravos, aqueles que eram vendidos ou que eram presos, importados, transportados para a América. Pegam isso nas vossas cabeças. Estes escravos eram crentes fiéis católicos. E são os católicos que instauraram o sistema. Quando chegarem lá na América, havia necessidade de mudarem-lhes os seus nomes. Tirar os seus nomes de origem a fim de poderem apagar os seus traços. São católicos. São os mesmos católicos. Fizeram negar o rei Zingakuvu, seu nome verdadeiro Zingakuvu, que significa todos devem estar unidos na cerca, na união, e eles lhe atribuíram o nome de João I, nome que ele não conhece mesmo o significado. O nascimento de pós-nomes ou prenome que vinha influenciar a vida das pessoas para dizer que o seu nome verdadeiro, por exemplo, Papa Mukedi, é nome de feiticeiro. E o feiticeiro é quem é? É o seu próprio pai, a sua mãe. Ou então os seus avós que nasceram os seus pais. Vão te dizer que não, esse nome de Mukadi, nome de Shilombo, esse nome de Matsanga, nome de Matadi, por exemplo, são nomes de feiticeiros. Naquela época, os católicos é que estavam à frente disto. Mudaram os nossos nomes. Começaram a fazer raspagem. Eram católicos. De apagar a negritude. De formar capitas a fim de poder formar pessoas.
Se hoje os católicos não queimassem a Quimpavita, não podíamos se reunir conforme estamos reunidos. Mas o trabalho que a Quimpavita fez, esse que estamos a conversar hoje, foram eles que provocaram isso? Se nós vamos falar acerca do Vitankanga, foram eles? Se vamos falar do Lumumba, foram eles? Em todo lado no mundo, os grandes líderes que morreram, mesmo brancos, negros, foram católicos que provocaram isso. Mesmo o John Kennedy, foram os católicos. O Martin Luther King, foram os católicos. Mas não existe nenhuma vez que os católicos pudessem aceitar que eles é que mataram esses todos líderes, porque eles são inteligentes. Eles usam luvas quando vai matar as pessoas, para não ter sangue nas mãos. Quando acabar de matar, então tira as luvas para apagar tudo. E quando vão roubar, ele não passa à frente, ele manda as pessoas, mas aquilo que as pessoas roubam é para o interesse deles. Vocês têm que compreenderem que os primeiros matadores neste mundo, este mundo está a ser dirigido pelo Satanás, e os Satanás são os católicos. Eles não têm nenhuma lição de te ensinar. Se você se encontra dentro da religião africana e você é negro, está dentro da sua negritude, saiba que o mal deve ser atacado pela raiz. A Igreja Católica é o lamento dos negros. E quase em todo o mundo onde eles passaram, mesmo na Ásia, eles foram fazer a mesma coisa. Hoje, são passados 314 anos. A Igreja Católica veio, mais uma vez, querendo dar uma nova lição. Por isto, nós queremos dar-lhes resposta através desta mensagem que nós estamos a transmitir, e nós queremos recuar no percurso da história, porque nós escutamos que o seu cardeal disse que passou dizendo que está a pedir o divórcio entre CAIX e FCCC. Na verdade, aquele que provoca o divórcio, aquele que não consegue reconciliar as pessoas, será que é Espírito de Deus Todo-Poderoso ou Espírito de Satanás? Vejamos isso. Se CAIX são feiticeiros, FCC são feiticeiros, eles são religiosos, têm o poder de poder mudar o coração das pessoas, mas como é que eles vão querer dividir? Dizendo que talvez eles é que sabem. Dizendo que os que estão a dirigir são grandes ladrões. Aqueles também que entraram para as suas barrigas. Eles estão enganados. Pensou que vão fazer como fizeram sempre desde que for. Mas veja os seus diplomas, todos que estão a dirigir. Onde foram formados? Foram católicos. Quer dizer que eles é que formaram esses ladrões. Mesmo o câmera que eles meteram à frente, dando exemplo que olha, está a ser julgado, não sei o quê. Mas veja conforme ele está. Ele é formado pelos católicos. E isso indica que todos foram formados pelos católicos. São pilhadores. Eles é que estão a pilhar. Desde os anos 60 até em anos de hoje. São os católicos que sempre dirigem o país, não são os outros. Eu não sei se pode haver alguém passar na televisão e que possa mostrar na opinião pública os bons ministros
que ele formou e dizer que não, estes aqui são bons ministros que eu formei e quando eles dirigiram o país estava bom. Ele possa passar aqui. Não tem, eles não podem mostrar ninguém. Todos que dirigiram Congo a partir da primeira república até hoje são todos que foram formados nas universidades católicas e protestantes. E eles mostraram na face do mundo que são bons formadores. Veja os grandes matadores. Será que vão nos achar mais como burros até em dias de hoje? Não, isso não pode acontecer. Os fiéis que eles querem meter nas ruas para manifestar, eles querem fazer oposição entre os povos que eles empobreceram e os dirigentes que eles formaram, a fim de poderem eles bater a cabeça para os dirigentes poderem fazer fugir os seus dinheiros lá fora, onde os seus mestres se encontram. E eu quero aproveitar ao todo o povo congolês que está nos seguir neste momento. Esta pobreza que nós temos hoje, e isto parte dos católicos. O exemplo típico, o rei Leopoldo II, com toda a família real, todos são católicos. Em um dos discursos do Leopoldo II, ele disse que tem que manter os negros na pobreza, fazendo-os negar as riquezas para permanecerem pobres e estarem a dizer sempre feliz o pobre para amanhã herdar o reino do céu. Hoje fizeram sair um grupo de canadianos, tal como se diz, um ONG. Eles foram ao CPI a fim de poderem queixar o presidente Kabila, o presidente honorário do Congo, acusando de ser criminoso contra a humanidade. É muito bom, porque eles pegaram um bom dossiê. Quer dizer que essas pessoas, eles gostam muito o Congo e eles amam mesmo os congoleses. Mas eu penso que se eles falarem de crime contra a humanidade, é muito bom. Mas se nós pegarmos a partir dos anos 60 até hoje, quantos crimes já passaram? As guerras tribais que nós lutamos, são os católicos que estão a nos opor. Mas não tem problema, vamos começar ali. Como eles gostam muito de congoleses, antes de começar no presidente Kabila, temos que começar onde iniciou os crimes. A partir o Congo, para ser Congo, a partir dos anos 1885 até hoje, quantos crimes, quantas formas de crimes que passou aqui no Congo, quantos congoleses morreram, quantas riquezas que eles pilhavam, quantos enriqueceram atrás dos congoleses, agiram-se ilicitamente. Quem fez o quê aqui no Congo? Assim, nós vamos aceitar que, na verdade, eles são bons e gostam os congoleses e o Congo. Afinal de contas, ao contrário, são pessoas que eles querem matar de novo o Congo. Como o presidente Kabila estava no poder, eles não conseguiram ali. Tinham medo. Como ele está ali, ele às vezes vai voltar, ou então vai estar a enquadrar o seu irmão que está no poder agora. Agora vão dizendo que não, tem que se separarem, porque se eles manterem unidos, as coisas não vão correr melhor. Se vocês sabem como é que as coisas vão correr melhor, o presidente Tshisekedi é cristão.
E agora, estão de costas viradas contra ele, por quê? Meus irmãos, eu quero voltar ao percurso da história. Os brancos é que têm todo o programa. Não é porque Tshisekedi é aliado dele, mas eles estão afastar-lhe e fazer-lhe conforme tinham feito ao Kasavubu. Os brancos, naquela época, não precisavam o Kasavubu. Eles tinham seu espião, que era o Mobutu, que eles queriam colocar ali. Mas, visto a situação que se passava naquele momento, o presidente Kasavubu estava colado com seu primeiro-ministro Lumumba. E Lumumba, como era um revoltoso protestante, ele precisava mesmo a independência. E o Kasavubu, como era católico, filho deles, aliado deles, ele não tinha a força de dirigir o Congo no espírito de ditadura, porque não tinha aquela força. E a demarche deles era assim. Foi assim que foi feita a demarche deles. Como os Bakongos, que eram maioritários em Kinshasa, eles inspiravam o espírito de 1921. Os congoleses que se encontravam em Kinshasa, os Bangala, os Baluba, eles estavam no pensamento do movimento nacional congolês. Por isso, era preciso separar essas duas pessoas. Se fossem unidos, então para eles seria impossível. Por isso, pensaram que podia efetivar a independência. Quando o poder da ONU, ou então a hora de Congo, fizeram esforço para poder separar Kasavubu como católico, Lumumba não era católico, vocês têm que notarem isto. E aquela entourage do Kasavubu, na sua maioria, eram formados pelos católicos. Todos naquele grupo eram católicos. Aqueles que eram anti-Lumumba, que tinha o pensamento de comunismo. Em cúmplice com os católicos, o erudito cardinal naquela época ainda não tinha atingido, ainda não era cardeal. Então, aos fiéis que não sabiam o calendário dos brancos, que o bem vai sair aqui no Congo, eles pensavam que o bem-estar vai sair aí no céu. Por isso é que eles estavam contra o Lumumba. Então queriam isolar o Kasavubu para poder lhe enfraquecer. Os Bakongos estavam naquele partido Abako. Foram andando. Eles pensaram que não, tínhamos que lhes separar com os Baluba. Separaram-lhes com Kalonge de Tumba. Foram dividindo. Começaram a lhes separar. E a última carta que tinha restado foi o Tshombe. O Tshombe, depois da secessão, foram divididos com Kizenga no PCA. E Abako ficou a parte isolado. Não estava juntado nem no PCA, nem em outros partidos. Então, descartaram Tshombe ao Konako. Aqueles que conhecem a história, Tshombe tornou-se primeiro-ministro em 1964. Em 64, tornou-se primeiro-ministro. Eles conheciam-lhe melhor. Conheciam melhor Tshombe.
No seu espírito lá em Katanga, o sentimento era de Mussiri. Quando veio em Kinshasa, ele clamou. Eu vou perguntar ao papá se eles têm memória. Ele gritava com a voz forte, sejamos fortes, como ajuntamos Katanga e o Congo Central, então a riqueza, a economia vai ser forte. Então disseram, tem que ter cuidado porque Tchombe pode te vencer, porque ele está forte. Antes de ele dividirem justamente com Tchombe, dividiram-lhe com o seu irmão Vitar, mas não esse Vitar Kamel, Vitar Mwanda. Vitar Mwanda. Quando lhe separaram com Tchombe, lá também o Tchombe foi dividido com Kimba. E o Kimba, como irmão de Tchombe, conforme fizeram ao Biringwa, este esquema. E quando o Kasavubu ficou isolado, sabia que fez a sondagem do terreno, então pode acontecer um levantamento. O Mobutu, quando tornou-se presidente da República, era católico. Mas, quando ele viu a realidade, então voltou no pensamento do Lumumba. Foi assim que ele proclamou o Lumumba como herói nacional. E ele ficou contra os belgas. Podem ver o calendário de Kasavubu como primeiro presidente, 5 anos do poder, mas não construiu nem sequer um posto médico. Mobutu, presidente da República, quando tornou-se anti-católico, fez muitos projetos. Vamos contar o Palácio do Povo, Ipen, Inga, construiu o Fiquine, o Trocadeiro lá no Limete e assim sucessivamente. Mas a partir dos anos 80, quando limitaram a Prima Cúria, com a sede lá no Vaticano, depois dele acabar os seus projetos, a partir de 85, Mobutu não conseguiu realizar mais nada. E ele entrou mais de novo dentro da católica. Todos os programas que ele tinha feito quando ele era anticatólico. Se você conhece algum programa, alguma construção que Mobutu terá feito a partir dos anos 90, pode levantar a sua mão. Porque estas pessoas lutavam por seus interesses. Mas hoje nós vamos pedir, conhecendo bem a Igreja Católica, hoje, se a Igreja Católica quer de novo surgir no terreno e sair para marchar, então ele tem que tirar os seus filhos que ele nasce lá nas escondidas. Se eles tentarem meter as pessoas para fazerem marcha nas ruas, aquilo foi antigamente. Eles não podem tentar. Se eles tentarem, é um risco grande e eles verão grandes maravilhas que eles nunca viram. Porque os católicos e os protestantes saibam que todos que estão a dirigir o Congo, a partir dos anos 60 até hoje, são pessoas formadas pelos católicos. Foram assim formados. Mesmo o banditismo no Congo, os ladrões, a prostituição no Congo, são formados pelos católicos. Porque todos os filmes que vocês assistiam a partir do filme do Charlot,
o Gordo. Todos esses filmes eram filmes que os padres projetavam. Eu estou a mentir, Papa Lúcio? As primeiras pessoas que foram projetando filmes foram católicos. Eles distribuíam aos jovens aquelas fotos românticas. E mesmo quando eles ocupam bairros ou terrenos, eles recebem uma boa parte em relação aos protestantes. Veja como eles construem. Os protestantes recebem pouco, eles ocupam uma maioria. E se nós vermos aqui no bairro Delvaux, vamos ver a parte de cima, que é bom. É dos católicos. E a parte de baixo, que não presta para nada, onde há está cheio de buracos, é dos protestantes. Se irmos no bairro Ngiringiri, nesta parte de bom e maior, são católicos. Mas a partir do Elenguessa, foram estampados aí e a católica continuou. Essa parte toda foi recuperada pelos católicos. Todas essas partes. Quando vocês tentam fazer isso, eles fecham. Lá no bairro Selembao, você vai ver os protestantes estão naquele lado de baixo. No lado bom são católicos. Esta elite, chamada elite intelectual, sua maioria são elites católicos. Os ensinamentos oficiais, aqueles que são chamados escolas laicos, são ensinamentos católicos que são laicos. Quais são? São católicos laicos não missionários. O trabalho deles, eles são ricos católicos, mas não são arcebispos ou bispos. Mas eles criaram escolas para aqueles filhos que os seus parentes não são católicos nem protestantes. Mas o programa que está aí são programas católicos. E o que é que eles fizeram? Como aqueles filhos de seus parentes não são católicos, e eles colocaram aquilo que aquele domingo de dizer que os filhos dos laicos não são assim inteligentes. Mesmo como estão a construir as cidades. Hoje você vai notar, por exemplo, a vila de Matadi. É uma cidade de católicos. Mas os protestantes receberam uma pequena parte de Kimpese. Em Mbanzangungu está ali os católicos. Os protestantes estão ali atrás. A cidade de Kisanto são católicos todos. Casangulo de católicos. É assim que eles estão a caminhar. Será que vocês sabem isto? Mas, se você vai notar, o lugar onde se encontra os protestantes é mais ou menos com boa sanidade. Os católicos hoje vêm a dizer que vocês estão a sofrer. Todos os colonos que apareceram no Congo são católicos. O Gilles Valentin são católicos. O Moerbek são católicos todos. Eles é que criaram grandes empresas. Vocês eram simples operadores, porque a formação que vocês receberam como simples operadores, para poderem utilizar o vosso esforço, o vosso corpo. Por isso é que vai notar a formação de operários como auxiliares, mas os carpinteiros, pedreiros, os ladrilhadores, os pintores, os bate-chapas, mecânicos, os canalizadores, ferraieiros, os serralheiros,
Todos esses são muitos. Se você fazer agricultura, vai ser chamado muito mais como camponês. Todos esses colonos criaram empresas pagando pouco salário. Aqueles que trabalharam em Briquim são empresas de belgas. Se você trabalhou em 5 colônias, se você trabalhou em Texas-Africa, na Covidez, no Xani Mental, até na padaria Covadice, todas essas empresas, mesmo até a Onatra, são empresas dirigidas pelos belgas. O senhor Petiot, o senhor Tordo, mesmo até hoje, a maioria dos generais são católicos. A maioria parte dos ministros são católicos. Homens de ciência são todos católicos. Mesmo até o nosso exército são um exército católico. Todos professam a igreja católica. E eles não pagam bem. São egoístas, não pagam bem. Se os católicos fossem boas pessoas, por que é que eles deixam a população serem mal pagos? Eu não sei. Texas Flare, por exemplo, é dos católicos. Quase a maioria das empresas. E eu penso que hoje o que nós necessitamos, nós vamos ir até a CPI e pedimos a justiça congolesa. Porque o Congo é um país de justiça. Não é só um indivíduo que vai ser julgado devido a todos os crimes que passaram aqui. Enquanto que aqueles que fizeram muitos crimes e continuam a fazer neste país. O presidente, por exemplo, o presidente Kabila, no seu período, ele levantou o nome da Kimpavita, o nome do rei Kimbangu, o nome do museu Kabila. E eles viram que isso é perigoso diante de nós, os ocidentais. Por isso queriam pegar a cabeça dele para ser cortado conforme fizeram ao Vitankanga. Eles tinham matado o Vitankanga, cortaram-lhe a cabeça e foi feito Euricastia. Lumumba tinha sido matado e cortejado em pedaços. Quais são que fizeram isso? Esta igreja. O que é bom que vocês podem ver nessa igreja? Por isso nós estamos a pedir a justiça congolesa. Temos que fazer um bom inquérito normal. Desde que o Congo tornou-se Congo, que saiu na Associação Internacional do Bacio de Congo, AIC. Depois tornou-se Estado Independente do Congo. Propriedade privada do Leopoldo II. A partir do Leopoldo II, como rei desta colônia, até 1908, o Congo era gerido pelos belgas. O que é que foi feito? Nos privaram. Nós, enquanto país soberano, 60 anos de independência, o Congo vai estar como se fosse uma criança que está a iniciar a gatinhar. Os pequenos países que receberam a independência atrás do Congo e que estejam em cima de nós,
A partir de 1909, de 1960, em 1908 até 1960, donc Léopold II d'abord, a Bélgica tem muita conta a ajustar ao Congo. il y a des colons, en dehors il y a des colons belges. Todos cúmplices de outros colonos. Temos colonos americanos, colonos franceses, colonos alemãos, portugueses, Hollandais, suédois, ainsi de suite. holandeses e assim sucessivamente. Aqueles que vieram explorar o Congo para os seus interesses. Mas eles colocaram-nos a lei. E vamos perguntar aos católicos por que eles implantaram aquilo que eles dizem na Bíblia, para amarmos a pobreza, para amanhã herdarmos o reino do céu. Ninguém poderia ter alguma coisa de bom, construir uma boa casa. Por isso que vocês notam, esse sistema vem desde muito tempo. E essa ideia foi até nas nossas aldeias, quase em todas as aldeias de África. Você vai encontrar pequenas casas, porque se você tentar fazer uma boa construção, vai ser matado. Vocês podem andar toda a África. Eles habitavam dentro da cidade em Kinshasa e nós temos que dormir em pequenas cabanas. Hoje, as casas que estamos a ver, por exemplo, em outros bairros, ontem você não poderia viver nessas casas. Eu peço aos congoleses, tiram esse lado de estar a temer que o presidente, será que vai poder assinar? Nós temos problemas com os belgas, aquilo que eles fizeram neste país. Antes de nós condenarmos o presidente Kabila, primeiro vamos começar a situação na raiz, onde começou. Se eles vão dizer que não, a vossa independência se estragou devido do Lumumba, colocaram aí o Mobutu 32 anos e no fim, qual foi o resultado? Não foram vocês que fizeram isso? Mas saibam que este mal é quase toda a África. Por isso, nós, a religião africana, estamos a responder os católicos. Estamos a responder para os católicos. Como vocês estão a dizer que os dirigentes que estão a dirigir para as suas barrigas. Nós agora vamos perguntar, quem formou estes que estão a dirigir? Mostra-nos. Se for nós, vocês vão dizer que não, Papa Kusa que formou essas pessoas. Ou então a religião quimbanguista, ou a religião africana. Mas se são vocês que formaram esses que estão a dirigir, aceita que vocês é que formam criminosos. Então vocês serão julgados, serão chamados para serem julgados. Por isso, todos estes homens são formados pelos católicos. Hoje em dia, vocês podem notar, cortaram mão das pessoas. Por exemplo, o filme de Bacanja. Os que fizeram esta curta-metragem deste filme foram católicos. O problema de borracha, a exploração de borracha, foram católicos. Agora, hoje não vai dizer, não vai vir mentir mais. Ninguém vai aceitar mais ser mentido. Todos estes dirigentes que passaram, que estão a dirigir, foram formados pelos vocês. Eu não sei, nós na religião africana, se já dirigimos alguma vez as eleições. Ngoyi Mulunda, por exemplo, ele terminou os seus estudos na faculdade protestante, vocês sabem muito bem. Ornei Nanga, é vosso, foi formado pelos vocês.
E se as eleições correm mal, quais são que são culpados? Quais são que formaram esses homens? Então isso mostra que vocês não têm qualidade de dirigir. Por isso eu vou pedir ao presidente da República, essa é uma boa ocasião de fazer a revisão educativa. Porque esses aqui não são capazes, veja as pessoas que eles formaram. E vocês dão ainda confiança, continuam a dar confiança. As riquezas, o dinheiro, eles vão lá trazer na Europa, guardar na Europa. São homens que foram formados pelos católicos. Os dirigentes congoleses é que enriqueceram os indianos. Na época, por exemplo, do Mobutu. Quer dizer que o Congo, as pessoas que são dirigentes, esse é o trabalho deles. Assinam contratos, os indianos vieram, fizeram contratos aqui, os libaneses. Isso é grave. É grave. Vocês começam a pairar na miséria e uma minoria começam a exportar as riquezas fora. Os grandes fornecedores de diamante, por exemplo, existe uma agência de lapidagem de diamante. E na época de Mobutu, havia em Senegal uma agência de lapidagem que se chamava Congo Burro. E eles metiam miçangas no pescoço, dizendo que é miscaria, afinal, eles passavam com diamantes. Em Angola, por exemplo, aconteceu muitas vezes, eles abriam os pneus, introduziam lá os diamantes e eles passavam sem problemas. Foram os católicos que faziam essas coisas. Então, os católicos têm que aceitarem que eles é que formaram esses dirigentes que fazem isso. Então, essas pessoas são levadas e responsabilizados na justiça para poderem ser julgados. No CPI. O crime contra a humanidade não é só os negros que fazem crime contra a humanidade. Os belgas, aquilo que eles faziam, matavam, exportavam, por exemplo, levavam negros 35 mil cada dia. Ninguém poderia falar, hoje estão a falar do Estado de Direito. Sans avocat. Quais são que julgaram, por exemplo, aqueles que estavam à frente, dizendo que temos que implantar o Estado de Direito? Foram os católicos. Então, nós, na religião africana, se for assim, vocês serão levados na justiça. Nós estamos a pedir a justiça do país. Estamos a pedir a justiça do país aqui no Congo. Se você estragar a vida de alguém, você lhe formar como bêbado, isso é crime contra a humanidade. A maioria que foram formados, mesmo na música, e assim sucessivamente, na sua parte, foram formados pelos católicos. Aquele homem que era chamado Búfalo era um homem muito perturbador e ele formou fumadores de lhamba. Muitos tipos de danças foram adquirindo naquelas pessoas que foram formadas pelos católicos.
bobenga bato nyonso E se vocês chamarem, por exemplo, bifalo yokana bifalo o nosso irmão azoforme Ngadiada, ele vai te dizer, por exemplo, quem formava os jovens, esse homem que se chamava Bifalo, ele formava jovens, incentivando-lhes a fumar lhamba para começarem a fazer muitas atrocidades. E eles empurraram muito mais a juventude em danças em relação ao trabalho. E todos que foram formados nas escolas católicas, e eu pergunto ao povo congolês, quem sabe inventar pelo menos uma agulha? Não há. O problema deles é de vos diminuir. Por isto, o programa que o Congo está a trazer agora, o Congo está a chegar na posição de se separar com vocês. Eu vou vos dizer, a bacia de Congo, não pensam que se encontra no equatorial. Isso abrange Gabão, Centro-África, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia e Angola, na qual o coração é o Congo e o enclave de Cabinda. Isso é que está a formar a bacia. E eles quase, mesmo os asiáticos, ocuparam toda a África Central, não é só o Congo. E o Congo está a ser colocado, ser visto, separado para os seus vizinhos serem como inimigos. E querem desestabilizar o poder que está no Congo. E nós estamos a dizer mesmo ao presidente da República, essas tendências, má inteligência que eles estão a trazer, para poderem fazer aquilo que eles fizeram nos anos 60. O chefe de Estado que está no poder, nós estamos a denunciar já, para podermos dizer que nós estamos a favor da união de CAIX e FCC. O Mobutu tinha aqui, dizia que ele em 5 anos poderia ressuscitar o Congo, mas ele partiu e o Congo ficou destruído, pilhado por trás. Mas quando veio o Museu Kabila, foi chamado de ditador. Agora nós queremos, no CPI, o governo congolês tem que ir representar o Congo, porque tudo está aqui assente no Congo. O presidente Kabila, presidente honorário do Congo, está aí, é congolês. O presidente Tshisekedi, que está no poder, se na família, por exemplo, são galinhas, e se vocês verem um dia cozinharem galinha, então não ri o outro, porque um dia vai ser também a sua vez. Qualquer que seja a bondade desta galinha, mesmo que ele dava muitos ovos, 145 ovos talvez por dia, mas o dia que ele deixar de reproduzir esses ovos, saiba que ele vai finalizar na panela. Nunca vão dizer que não, como você produziu muitos ovos, então pode ir mesmo ir morrer até longe. Não, a finalidade vai ser na panela.
Jamais. Não vão dizer que não, você fica mesmo aí, pode morrer aí até quando envelhecer, porque ninguém vão dizer que não, chegou o momento, já não está a produzir, então vai parar na panela. 60 anos depois, somos adultos. Se a mulher atingir a menopausa, já não vai nascer. Quer dizer que nós já vimos os nossos netos. Mesmo aqueles que nascemos juntos na série 60, se eu perguntar às senhoras, é claro que já não fazem mais filhos, já temos netos. E nós temos netos até hoje em dia. Nas nossas aldeias, temos ainda, vivemos ainda com casas de pau a pique. E eu penso que hoje, nesta data que estamos a comemorar, a morte da Kimpavita, pedimos aos congoleses, Lumumba foi matado. Foram os católicos. Veja só os atores que estavam à frente disto. Procuram onde é que eles professam, onde é que eles rezam. Se fosse nós, já deveriam assinar um documento que não, essa religião não pode existir no Congo. Será que o Congo vai continuar a ser Congo de brancos? Por isto, nós como religião africana, estamos aqui e chamamos os jovens. E isso que está acontecendo no Ocidente, não tenham medo. Como eles próprios agora querem dizer para julgarem as pessoas, eles serão primeiros que têm que começar a ser julgados, começando pelo rei Leopoldo II. Senão, então continuarão a matar como era antes. E eles continuarão a ser em cima de vocês. Se houver um dirigente, então será protegido. Se não for deles, então é matado. Esta vida vamos continuar até aonde? Hoje é dia 2 de julho. Estamos a pedir mais ao arcebispo católico, começando pela pergunta, depois vamos pedir. Se não viesse aqui os católicos em África, será que a Kimpavita seria queimada no fogo? Agora o pedido é o seguinte: passam na televisão para nos dizer o Bernardo de Galo e Lucas Lourenço eram padres de que religião? Venham nos mostrar se eram de que religião, se não eram católicos. E isso é difícil, é doloroso. É doloroso. Você congolês, negro, quem está a sofrer é o povo. Fiéis que vocês estão a dirigir. Quando hoje estão a dizer os dirigentes têm interesse das suas barrigas, vocês têm que verem o estado social dos vossos fiéis. Vocês querem, neste momento, mentir-lhes a fim de eles se levantarem contra os dirigentes. E esses dirigentes para pegarem os seus bens e ir transferir fora. A fim de poder enriquecer outros países ou o Ocidente.
bolingaki boloba bano meme bino Eu pensei que vocês poderiam dizer, na architecture bazoluka pe misala mais mbongo ezobima as pessoas que vocês formaram na arquitetura estão à procura de trabalhos. na camp militaire Os campos militares, nini ezangi na mboka mabaya to eloko o que é que falta aqui neste país? ebele mbongo Tanto dinheiro, ekena bapaya isto vai aos estrangeiros. entretemps bano bozoforma Enquanto que existem filhos que vocês estão a formar aqui, são capazes de fazer essas coisas. mais ya koinvente te Mas não de inventar, porque vocês não lhes permitem inventar. bayebi kokoma ke melas Eles simplesmente, que vocês sabem dar receita, toma aspirina, mas não sabem como fabricar aspirina. école africaine tokosala ta Nós até na escola africana podemos produzir alguma planta que possa curar. bandeko ya église catholique Irmãos da Igreja Católica, nós nesta data de 2 de julho estamos a vos responder. ndenge bokendeki kosala fete Como vocês tu ya Vitankana faziam festa com a cabeça do cathédrale ya Vitankana, Nazareth na na Luanda igreja de Nazaré em Luanda, ndenge bosalaki fete como fizeram festa cathédrale ya l'air da lá no Catedral da Nossa Senhora, da Vossa Senhora, da Lumumba a festa que vocês fizeram quando cortejaram Lumumba, na Angola como fizeram também festa lá em Vera, em Angola, Mbanza Congo ya no antigo Mbanza, Congo, na Laurent Delic entre Lourenço, Bernard Pedalo DG teko répondre entre Lucas de Lourenço e o Bernardo de Galo. tu ya bayini Será que vocês vão continuar a procurar a cabeça dos negros? pesa kwa ya kwa longa Tenham cuidado, é como se fosse medir o outro, mede-se ainda a si próprio. Estes negros que vocês fizeram sofrer ontem, vocês se pensarem que vão continuar a fazer sofrer estes negros, mas é um erro. Nós sabemos se o antigo presidente Kasavubu não conseguiu construir nem sequer um posto médico, ele foi formado pelo vocês. Os que trabalharam com ele, mesma coisa. Os que trabalharam com Mobutu, o presidente Mobutu, vão perguntar os seus diplomas, onde é que receberam a formação? Foram formados pelos vocês e protestantes. Essas duas religiões, ou igreja. As pessoas de 18 anos, as que vocês estão a falar hoje, são pessoas que estavam em volta do presidente Kabila. É a mesma coisa. Os que estão em volta do presidente Chilombo. Vocês é que formaram. Se é mentira, então venham aqui confirmar. E nós também vamos pedir que essas pessoas nos tragam o diploma para dizer que não, nós não fomos formados pelos católicos. Para eles dizerem, não, eu estudei na escola africana ou noutra escola. Mas se o país já vivemos 60 anos de independência e alguém pode se estranhar com $100, pode sim, isso é morte, isso é morte. É preciso ter vergonha para você passar na mídia e dizer que não, essas pessoas não sabem nada. Isso é morte. É como se fosse um treinador da equipa. Você vai dizer não, todos os jogadores. Você até não vai dizer não, meus jogadores, vai dizer que esses jogadores não sabem jogar. Mas quem formou-lhes? Se são maus jogadores, vocês é que formaram. E se você dizer esses alunos são todos burros, mas foram formados por quem? Você que formou. Saiba que todos estes que estragam o seu mestre são vocês. E na qual outros que atingiram o patamar de ser cardeais, bispos, foram formados ali.
E tem o mesmo espírito. esika oyo oloba na bango ke boza bana ya Em famille vez de você vir dizer que são filhos da soki mesma 18 família. ezali na banomalie parce que epai mosusu babengi Se 18 anos passou com anomalias, no outro lado, Não, puxa ali, puxa aqui. mpona boloba no boyebi nani aganyaki É a mesma confusão que vocês querem criar agora, para dizer que não sabem quais são que ganharam as eleições. parce que boza na Vocês querem voltar de novo ao conflito dos anos 60. bazala anti-FCC, anti-CAF. E vocês querem que os vossos fiéis sejam anti-Caixa, anti-FCC. Esses pastores, todos esses que andam aí a rezar. Colocaram divisões, esse é inimigo daquele, esse é inimigo deste, esse é inimigo. O que é que vocês podem fazer? É como se estivessem a ir no barco e vão dizer que todo mundo tem que estar a remar para chegarmos muito rápido. E ali entram em confusão, já não, você está a brincar comigo, você fala muito, e ali todo mundo vai deixar de remar. Neste caso, onde é que vocês vão parar com este barco? Vão afundar. Como é possível? Vocês estão colocados na cabeça do país e estão incutidos em conflitos, divididos. Outros vão dizer, não, nós somos Johnny Wayne, outros somos Western. E outros vão dizer que não, eu sou Dirango. São entre vocês. Foi assim que foi dividido Kinshasa. Estamos a pedir aos mais velhos que passam na mídia para poderem ensinar os mais jovens. É como se fossem pessoas que acabaram de fumar a sua lhamba e quando começam a assistir aqueles filmes, depois começam a implementar isto. Não, nós somos filhos de X, nós fomos do outro lado. E até esses jovens que são de grupo, considerados jovens de grupo, levaram este sistema até na política. Você vai notar políticos dentro do país a dizer que não, ninguém ameaça o outro. É como se fosse dentro de casa. A mãe, os tios, os filhos vão dizer não, ninguém ameaça o outro. Mesmo até as formigas que são animais. Mas eles têm um dirigente que lhes dirige. Mesmo as pessoas. A Igreja Católica é um perigo, é um grande perigo. Vocês com vossos irmãos protestantes. E como dizia o Salvador Kimbangu, na boca do guia, em conjunto com outros profetas da religião africana e de outras tendências, como cantavam, quais são que foram escolhidos para dirigir este mundo? Foram escolhidos os profetas. Mete isso na cabeça. Mete isso na cabeça porque... Mete isso na cabeça porque neste período é uma obrigação de podermos proteger o reinado, o poder do Congo, porque estamos a entrar no centenário. Este centenário, os ocidentais sabem muito bem. E eu estou a pedir aos nossos irmãos quimbanguistas, este é o período, qual é o lado que vocês se encontram? Eu penso que o lado que nós vamos estar é o lado de união, não é como estão a iniciar agora, que o centenário vos pertence. O centenário do rei do Salvador Kimbangu é de todos os negros. Não é simplesmente de uma minoria, tocam batuque, cantam com fanfares, não. Em 2090 foi, em 2011 aliás, foi 90 anos de Salvador Kimbangu. E em 2021 é o centenário. Por isso, irmãos da igreja quimbanguista, todas as tendências
as duas tendências, Mokoto tanto faz como Kamba. eza ya bayindo po mpumutu Kamba pertence aos negros. bozofrene nkamba ete O profeta Kimbambu se levantou para o bem de todos os negros. E vocês estão a impedir a construção de um Kamba. kote bokendeke komitika Ao lado que você costumam ir se inclinar. bopesa candidat azala mutu Suponhamos, vos pedem um candidato que seja ali na cabeça azala como mutu ya senisi dirigente da CENI. Eu não sei se vocês vão ser aceitos. Eu não sei. Não sei. esika par de Deus Onde é que está o grande leão? Eu não sei. bokendeke komitwika na Vocês costumam se inclinar num lado que não vos pertence. olongola mukanda wana boyepa É preciso vocês tirarem este documento, voltam no vosso lado, no outro lado. bato bapeve alongo molimo esalaka na deuxième programme Irmãos do Espírito Santo, aquele espírito que trabalha no segundo programa, venham na religião africana, vamos se juntar para fazermos o trabalho. Mbaka na biso ya yambo ezalaki yango Este foi o nosso primeiro calendário bakatolike para podermos responder aos irmãos toza na católicos lisusu makasi e aos protestantes, makambo na ye oyo asalaki na 60 porque os católicos querem fazer a mesma coisa que fizeram nos anos 60. ye akoutilize bamoyen na ye Ele vai poder utilizar todos os seus meios. biso tokoutilize bamoyen spirituel Nós também vamos utilizar todos os meios espirituais, o sangue dos nossos ancestrais. na makila yake Nós estamos a pedir neste período o sangue da Kimpa Vita, o seu corpo que tinha sido queimado, ya bakoko na biso nyonso o sangue do moto Vitankanga. bayindo bapelisa Estamos a pedir este fogo que tinha sido acendido naquele período. Estamos a pedir ezopelisama na religion que este fogo ekende kotumba mikili ya poto possa se acender e está a ser acendido na religião africana, ke moto para que wana este fogo ekopela lisusu vai de novo destruir, queimar o Ocidente, os colonizadores. osambelaka na église catholique Estamos a pedir aos irmãos católicos, a igreja eza lisusu é simples congregação, mas quem te criou não é igreja, quem te criou é o Deus Todo-Poderoso. ezalaka na Europe Rome Roma encontra-se na Europa, lá na Itália. Vatican eza na Vaticano se encontra dentro Rome eza makambo ya bana de Roma. Isso é coisa dos ocidentais. Você é negro. oza na santé ya malamu mpe motu Você ya tem malamu. boa saúde e boa cabeça de inteligência e sabedoria. Soki omi- Se você se deixar, alors na ele é um erro. E então, neste período, esta data de 2 de julho, a mensagem que estamos a transmitir, eza moyini mesmo que você reza na católica, és negro. peuple na cité oza moyini Você é povo no bairro, é negro. Você trabalha em qualquer empresa, és negro. bino badirigant nyonso Todos os dirigentes, mesmo os religiosos, políticos, ya misala trabalhadores, na bino na 60 vamos recuar um pouco nos anos 60. Jean Sens alobaki avant l'indépendance O Jacques tinha dito, égale après l'indépendance antes da independência é igual à independência. ni O que é que quer dizer isto? dirigeant politique Dirigentes depuis políticos, 60 a partir dos anos 60 até hoje, será que estão a trabalhar para o interesse do povo? Ou então, vimbisa nano libumu na yo aquilo que vocês fazem, primeiro encher as vossas barrigas e transferir o dinheiro fora do país? combien de comptes na badirigeant européen ezali na babanke oyo bino bozo Quantas contas de dirigentes europeus que se encontram no banco que vocês estão a controlar? combien Quanto? de meilleurs salariés na Congo Quantos bino bons dirigeant que recebem bom salário aqui colonial lelo te depuis no Congo, tina lelo desde a época colonial até hoje? bafamille oyo batongi chemin de fer As famílias que construíram os caminhos de ferro, onde é que estão? Andam esquecidos? bandeko na bango As suas famílias que ficaram bénéficier combien beneficiam
Quanto? bénéficier Quanto é que eles beneficiam? Até, vocês conhecem? les anciens ouvriers travailleurs. Os antigos trabalhadores dos caminhos de ferro. Vocês conhecem? Mas tem arquivos. Vasculham os arquivos. Vocês dizem que não há dinheiro para lhes dar, mas o dinheiro está na Bélgica. Eles foram sob o domínio belgas. O dinheiro se encontra lá. Todos os antigos trabalhadores das empresas que eram dos belgas eram maltratados. Eles recebiam apenas uma mexinha de sobrevivência. O sindicato de trabalhadores do Congo de hoje deve fazer um recuo na história. Vocês estão a esquecer que isto é uma continuidade da obra belga. O Congo acaba de festejar 60 anos de independência. Temos que lamentar. É um lamento com lágrimas nos olhos. 60 anos. O Congo ainda permanece como Congo de dançarinos, Congo de muitas orações. Simplesmente não tem tempo de aprender profissionalizarem-se. Quando é que vão aprender? Quando é que vão fazer naves espaciais? Quando é que vão fabricar armas nucleares? Vocês permanecem sempre como simples crianças, cantando sempre que vamos herdar o reino do céu, vamos herdar o reino do céu. Esta doença hoje, a Covid-19, secuou a Europa. Eu não sei, o mesmo Pedro que tinha dito sobre esta pedra que eu vou batizar a igreja, aliás, as palavras de Jesus. Mas o Papa, ele não quer ir ao encontro de Jesus no céu. E vocês simplesmente nem atingiste até ainda o grau de padre para amanhã ser um bispo, para depois atingir de ser cardeal. Estás muito longe. Ele próprio, a cabeça, fugiu. Você deveria fugir e dizer que não há esperança de subir aí no céu. Se ele próprio, se assim fosse, deveria ir lá no céu, permanecer ainda ali depois de acabar essa situação e voltar. Veja só o que aconteceu naquela estátua de Maria, só para poderem fazer rodear lá na Itália. Aconteceu 3.200 mortes. E ali onde é que está o poder da Maria? Então, vamos ter inteligência conforme essa situação está a passar. A Itália foi confinada. Havia necessidade disso. E neste período, nós no Congo, em África, vamos fazer o quê? Temos que se preparar. Porque 60 anos depois, muitos países estão a reivindicar os seus direitos, estão a aplicar as suas forças. Somente a África está a voltar atrás. Por isso, nós estamos aqui a desfazer as manobras diabólicas de católicos para poderem dividir os africanos. O poder que está em lugar merece o sustento do povo. Este sofrimento que estamos a passar hoje, a fome, são eles que estão a provocar isto tudo. E eu estou a pedir os irmãos que estão a seguir, estão a pedir os irmãos que vão passar esta mensagem na mídia,
passam ainda a imagem soki ezalaki bato ya religion daqueles ocidentais que vinham aqui pedir perdão em 2000. eza mindele E sete. epuis yango ya lingomba nini bango moko balobi Eram ocidentais brancos e eram de que religião? germanique Eram católicos, eram cristãos, donc lelo kokamwisa alemãos, germânicos, portugueses. bosangani bozolakisa ndenge bobebisela E isso mostra que esse conjunto deles ndenge bazoloba ke nous avons mutilé estão a mostrar conforme eles destroem o tué mundo. vos ancêtres décapité vos ancêtres. Eles destroem os nossos ancestrais. C'était au nom de la soi-disant E eles diziam na perdão, foi a été em nome de tal religião cristã que nós destruímos a África. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nós viemos aqui representar. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la Nós DRC, et aussi envers le temos a Rwanda et le considerar Burundi. essa grande responsabilidade Nous de reconnaissons et regrettons profondément BRT. que durant la période de la Devido colonisation, O tempo que beaucoup passou, d'injustices ont été commises par les este autorités período todo, belges muitas injustiças e para o peuple aconteceu, et que beaucoup de souffrances ont été muito imposées au sofrimento peuple que foi imposto ao congolais. povo congolês. A L'occupation ocupação injuste injusta, et la soumission de a groupes de population submissão autochtones injusta de grupos de trabalho população forcé autóctona, et la violence terrible trabalhos qui l'accompagnait, forçados, les millions de milhões de morts, mortes les innombrables e muitos atrocités, milhares de atrocidades, a pilhagem das riquezas do les sol, nuisances aux économies locales a destruição da economia As humilhações. local, as humilhações, et le mépris, tudo isto, l'instauration de divisions entre a les restauração, a divisão grupos de étnicos grupos, tribus et etnias, beaucoup d'autres méfaits grupos ont étnicos. dû être ressentis comme profondément blessants. E isto foi mesmo duro. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés E isto nationaux. nós consideramos como Et se sont fosse une pecado souillure nacional honteuse e pour notre vergonhoso pays qui se proclamait chrétien et de se civilisé. programar como cristãos e civilizados. Mas enquanto Et par conséquent belga, solidaire, nous voulons également nós reconnaître et queremos confesser igualmente que la confessar cupidité et la soif de a tal domination dominação de dos l'impérialisme imperialistas était la motivation de bon nombre de foi nos bom concitoyens. número dos nossos Ceci concidadãos. fait que la Belgique a une dette historique E immense. o dia de hoje é uma data histórica. C'est au nom de la Foi soi-disant o nome de civilisation tal que ces civilização actes barbares ont été cristã commis. que foi cometido nome da estes soi-disant bárbaros chrétienté. situações. Des choses ont été dites et faites qui sont contraires à E l'esprit du tudo que Seigneur. foi feito foi ao contrário ao C'est au nom espírito de la soi-disant do Senhor. civilisation E tudo que ces actes foi barbares feito ont été em commis. nome de tal et au nom de la civilização soi-disant e em chrétienté nome de tal des dito choses ont été cristianismo. dites et faites qui sont contraires à Tudo l'esprit isto du Seigneur. foi, oyo bino ba vocês como na église bispos católicos e protestantes são continuadores desta obra. Agora vocês querem meter as pessoas para saírem na rua e manifestar. Quais são essas pessoas que vão sair? bino te tour Se vocês tentarem isto, sabe o que é que vai acontecer? bobonga mabele bokoniata Só se for esta terra saiu lá na Europa e trouxeram aqui. Mas se terra dos nossos ancestrais, soki eza mabe esta terra ser dos nossos ancestrais, eu estou aqui a levantar a voz. soki mabele eza ya kakoko bino bokelai kokabola kuna Na Alemanha, em Berlim, na Allemagne a terra não vos pertencia, mas o escravagismo é que vos deu esta oportunidade. E vocês querem continuar com isto? boyokola bayindo na bino na bayewana Cuidado, cuidado. Só se essa terra não nos pertence. soki lelo 314 Se estamos aqui a comemorar 314 anos
porque queimaram a Quimpa Vita, saiam nas ruas para vocês verem o que vai acontecer. Se for a vontade de Deus que criou a terra e os céus, vamos ver o que vai acontecer. Vocês devem seguir aquilo, tudo que nós acabamos de dizer. Se alguém continuar com maus discursos, eles querem vos fazer dormir no sono, para vos mostrar o que é o contrário. Nós não lutamos com armas, mas estamos a colocar a verdade. Esta é a nossa primeira parte. Première partie,